A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui no nosso devocional orando a palavra. Sejam muito bem-vindos aqueles que chegaram até aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a certeza de que você tem buscado a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, porque você parou para dar prioridade àquilo que importa na sua vida, é o conhecimento da palavra de Deus. Mas não basta somente conhecer, nós precisamos praticar. A palavra do Senhor diz, Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, mas antes medite dia e noite, e seja fiel para fazer tudo aquilo que nele está escrito. Assim você será uma pessoa bem-sucedida e próspera. Então não adianta apenas a gente ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Então nós precisamos pedir, Espírito Santo, que as suas palavras estejam guardadas no meu coração, para que eu não peque contra ti, para que eu dê meu coração íntegro, para que eu possa te obedecer aos teus mandamentos. A tua palavra diz que aquele que te ama obedece aos teus mandamentos. Eu quero obedecer, Senhor Deus, que eu possa te amar de todo o coração, alma, entendimento, em nome de Jesus, que eu possa cumprir tudo aquilo que está escrito. Dá-me força, dá-me estrutura, em nome de Jesus. Peça ao Senhor. A palavra do Senhor diz que quando clamamos a Deus, como buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos ouve. Amém? Você já deu um glória a Deus aí? Ainda não deu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você já deu 5 motivos de gratidão no dia de hoje? Então pare nesse momento esse vídeo e agradeça ao Senhor. O agradecimento é importante, faz com que o nosso ser, ele se renove, que o nosso ser, ele esteja mais alegre, mais satisfeito. Faça isso, pare esse vídeo e escreva 5 agradecimentos agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós queremos adorar e exaltar o nome do Senhor, Pai, porque o Teu Espírito Santo coloca o desejo e o realizar, Senhor Deus, em nossas vidas, para que possamos estar aqui aprendendo da Tua palavra. Então, Senhor Deus, queremos te pedir, abra os nossos corações para que possamos aprender, Senhor Deus, e Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia, Pai. E que nada venha nos atrapalhar, Pai. Todo espírito maligno, manipulador, que tenta, Senhor Deus, tirar o nosso foco, Senhor Deus, fazendo com que esqueçamos, Senhor Deus, as Tuas Escrituras, Pai querido, fazendo com que, Senhor Deus, sejamos com os desejos da nossa carne, Senhor Deus, há poder no nome do Senhor para repreender, Senhor Deus, e que nós possamos, com a Tua ajuda do Espírito Santo, que faz a transformação em nossos corações, Pai querido, Senhor Deus, praticar, Senhor Deus, o que as Tuas Escrituras diz, Pai querido. Por favor, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, a te amar, Senhor Deus, a obedecer aos teus mandamentos, a cumprir o seu querer, a estar, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos a ti e te pedimos. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26. Capítulo 23, no versículo 26. Que diz: meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa sem saída. 28. Como ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Gente, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Às vezes você fala assim, eu não entendo a palavra de Deus, está muito clara. E se você não entende, peça ao Senhor para dar o discernimento, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito que repousou sobre Jesus é o Espírito de conhecimento, de discernimento, de sabedoria. Então esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar naquilo que você precisa entender. Peça ao Senhor, a palavra do Senhor diz que se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te dar e lhe concederá. Então, creia nessa palavra. Vamos ali abrir em Provérbios 7, 6 a 27, que diz assim, ó, Provérbios 6, de 6 a 27. Gente, é um pouquinho grande, mas eu quero ler para vocês, porque fala muito
6 a 27, fala muito assim, claro, né? Que diz assim, ó. Provérbios 7, de 6 a 27. 6 a 27, vamos lá. Ó, uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era o mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e o beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne dos sacrifícios de gratidão está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com os lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no açapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção que eu vou dizer. Não deixe que a mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, está caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Gente, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos prestar bem atenção nos ensinamentos do Senhor para a nossa vida. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos estar com o tempo todo em conexão com o nosso Deus. Se há algo que tem tentado a sua vida, se há alguma pessoa que tem tentado você, peça ao Senhor: Pai, essa pessoa tem me tentado, Pai. Em nome de Jesus eu coloco diante do Senhor, porque, Senhor Deus, os meus pensamentos não estão sendo legais, mas eu não quero cair nessa tentação. Então me ajuda a ser forte, tira essa pessoa do meu caminho. Seja sincero com o Senhor, seja sincero com relação aos seus desejos, seja sincero, porque Deus, ele se agrada de um coração sincero, porque ele quer te ajudar. Gente, eu ouvi esses dias, né, do meu tio, pastor Rosalvo, e eu achei muito interessante. Um advogado, quando você chama um advogado, você precisa dizer para ele toda a verdade, para que ele te ajude. E é a mesma coisa o nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o nosso advogado. Então nós precisamos dizer toda a verdade para que ele venha nos ajudar. Nós precisamos ser sinceros com o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. E Ele está no céu, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe que está dentro de nós, então não adianta a gente mentir. E Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E nós precisamos ser sábios. Nós precisamos reconhecer Deus em todos os caminhos e saber que só Ele pode nos ajudar. Porque a palavra do Senhor diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Que a carne é fraca, mas o espírito, ele está pronto. Então, a nossa carne pode ser fraca, mas o espírito, ele está pronto. Ele está pronto. Então, peça ao Senhor: Senhor, me ajude nessa caminhada. Olha o que diz também lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 4. Diz assim: que o casamento seja respeitado por todos
E que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Aí outra versão fala até de ferir o leito. Às vezes você pode estar com o seu cônjuge, né? E você está pensando em outra pessoa, isso também é um pecado. E o pensamento, ele faz com que a palavra do Senhor diz que quando você pensa, você já logo comete o pecado, porque já está no seu pensamento. Já está no seu pensamento, então você vai concluir aquele ato. Então, em nome de Jesus, quando você estiver pensando algo assim, a palavra do Senhor também diz que nós precisamos contar para o Senhor, lançar para o Senhor, né? Então, nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, eu estou com esse pensamento. Mas a tua palavra diz que é um escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Então, Pai, em nome de Jesus, esse dardo inflamado do maligno, tira da minha mente, Pai, me ajude a resistir. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Então, clame ao Senhor, vai diante do Senhor, pedir ajuda de Deus e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não permita que Satanás roube a sua alegria e destrua a sua casa, destrua a sua vida, a vida da sua família. Não. Vai diante do Senhor e confesse o seu pecado. Fale com Deus aquilo que te faz pecar, aquele pensamento mais louco. Confesse ao Senhor, não fique com vergonha e nem se distancie de Deus a ponto de dizer, não, eu estou pensando nisso, eu não posso dizer para Deus, né? Muitas vezes acontece isso, as pessoas vão lá e têm um pensamento, ao invés de te chegar para Deus, ao invés de te estar mais próximo de Deus, elas distanciam. Né? O que aconteceu lá com Adão e Eva, quando eles pecaram, o Senhor falou, Deus falou com eles, Adão, onde está você? E eles estavam lá escondidos, não façam isso, vai diante do Senhor, peça perdão, clame ao Senhor e Ele vai te ajudar. Deus abençoe com essa palavra, que o seu coração, os seus ouvidos incline para essa palavra e o seu coração receba essa palavra e haja uma transformação na sua vida, que haja verdade, humildade e coragem, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo devocional.